Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para mais uma aula teórica sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Mais especificamente, veremos a nomenclatura de cicloalcanos com duas ou mais ramificações. Sendo que esta aula é uma continuação de uma sequência de aulas anteriores que foram gravadas sobre nomenclatura de alcanos, de alcenos, de alcinos e na última aula nós vimos a nomenclatura de cicloalcanos sem ramificação ou com apenas uma ramificação, tá certo? Aqui veremos alguns casos que tem uma ramificação só, mas uma estrutura um pouco mais complexa na ramificação, ou duas ou mais ramificações, tá certo? Então, vindo aqui para a teoria, vamos lá. Então, vimos na última aula as regras de nomenclatura para cicloalcanos não ramificados ou com apenas uma ramificação, tá? Então, o que tinha mudado das cadeias abertas para as cadeias fechadas foi colocar a palavra ciclo, tá? O prefixo é o mesmo, o intermediário, como nós estamos falando de cicloalcanos, é o mesmo intermediário dos alcanos, que é o an. Como se tratam de hidrocarbonetos, a terminação, o sufixo é o, e aí nós vimos que, caso o cicloalcano tenha uma ramificação, aparece um localizador, tá? Então, que a gente tem que falar que tipo de ramificação é. Então, quando só tem uma ramificação, nós falamos se é um metil, ou é um etil, ou é um propil, e assim por diante, ok? Então, eu coloquei aqui, cicloalcanos com apenas uma ramificação, não se coloca a posição da ramificação, ok? Então, agora, quando nós temos cicloalcanos ramificados, vão ter duas ou mais ramificações, tá? Então, nós precisamos colocar a posição dessas ramificações para saber qual que é a posição que um vai estar em relação ao outro, ok? Então, vindo aqui para a primeira estrutura, nós vamos ter o seguinte. Então, temos aqui um ciclo com 6 carbonos, e a gente discutiu isso na última aula bem, ok? Então, aqui cada vértice é um carbono, lembre, ok? Se você tem alguma dúvida e quer voltar no vídeo anterior, ou se você caiu direto nesse vídeo e quer voltar, eu vou deixar aqui em cima nos cards o vídeo anterior a este aqui, ok? Então, lembra que cada vértice aqui é um carbono, tá? Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um ciclo que tem 6 carbonos. Então, na química, o prefixo para 6 carbonos é X. Então, como só tem ligação simples entre carbonos, o intermediário é an. Como só tem carbono e hidrogênio, o sufixo é o. Então, aqui é um ciclo hexano. Só que, agora nós temos duas ramificações aqui, ok? Então, eu tenho que colocar a posição entre elas, porque as duas podiam estar no mesmo carbono. Uma podia estar aqui, a outra podia estar aqui. Ou uma podia estar aqui, a outra podia estar aqui, que é o que nós temos, mas uma podia estar aqui e a outra está aqui. Então, como eu tenho várias possibilidades dessas duas ramificações se encontrarem, eu preciso colocar uma numeração para saber aonde elas estão, tá? Qual que é a relação entre elas? Qual que é a distância entre elas? A distância entre carbonos entre elas? Então, aqui, como as duas ramificações são iguais, aqui é um metil e aqui é outro metil, tá? Como é um carbono isolado, é um met, e aí como a ramificação termina com il, então aqui é um metil e aqui é outro metil, tá? Aqui, para você colocar as posições do composto cíclico, você tem que escolher a menor distância entre essas duas ramificações, ó. Se eu estou aqui e vou vir para cá, eu ando, esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. Mas tem um outro caminho para eu chegar aqui. Eu posso vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é o menor caminho entre as ramificações? É nítido que esse é o menor caminho entre as ramificações. Então, aqui, como as duas ramificações são iguais, eu posso chamar tanto esse de carbono 1 quanto esse. O nome fica o mesmo. Se eu colocar aqui como carbono 1, o carbono 2 não tem nada, no carbono 3 tem outra metila. Ou, se eu colocar esse como carbono 1, o carbono 2 não tem nada, no carbono 3 tem outra metila. Então, vocês viram que o nome fica o mesmo. Se eu chamar esse de carbono 1 ou esse de carbono 1, o nome fica o mesmo. Por quê? Porque as duas ramificações são iguais. Depois eu vou mudar, não vou deixar as duas iguais, e aí vocês vão ver que tem uma regra para isso, ok? Então, as metilas, uma está no carbono 1,
No carbono 2 não tem metila, não tem ramificação nenhuma no carbono 2. No carbono 3 tem outra metila. Então, o nome desse composto é 1,3 dimetil ciclohexano, certo? O nome desse cara é 1,3 dimetil ciclohexano, tá? Então, o ciclohexano deste ciclo com 6 carbonos, e aí eu tenho uma metila no carbono 1 e a outra metila no carbono 3. No carbono 2 não tem nada, ó. Tem hidrogênio aqui. Aqui tem 2 hidrogênios, né? Lembra que o carbono faz 4 ligações. Você está vendo chegar 2 ligações neste vértice, que é carbono. Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios. Aqui eu tenho um hidrogênio só, porque você está vendo chegar 3 ligações neste carbono. Então, aqui só tem um hidrogênio. Então, a partir do momento que eu coloquei uma ramificação, eu tirei um hidrogênio. Ó, aqui tem 2 hidrogênios, aqui tem 2, aqui tem 2, aqui tem 2. Aqui tinha 2, mas uma ramificação entrou aqui. Então, agora só tem um hidrogênio. Ok? Então, e essas metilas, uma está no carbono 1 e a outra está no carbono 3. Por isso que eu uso dimetil ciclohexano. Tá certo? Então, se ficou com alguma dúvida aqui, no primeiro vídeo eu explico mais detalhadamente a nomenclatura de cicloalcanos. Depois você volta para esse, para ver os cicloalcanos ramificados. Certo? Então, vamos lá. Aí, uma outra estrutura agora. Então, agora eu tenho um ciclo com 5 carbonos. Então, 5 carbonos é pente. Então, aqui eu tenho um ciclo pentano. E agora eu tenho 2 ramificações. Só que essas 2 ramificações, elas não são iguais agora. No exemplo anterior, eram 2 metilas. Agora eu tenho aqui uma metila, porque é um carbono isolado. E aqui eu tenho uma etila, ou um etil, tá? Porque eu tenho 2 carbonos na sequência. Ó. Olha a diferença aqui para cá. Aqui eu tenho 2 carbonos na sequência. Aqui eu tenho um carbono isolado. Um carbono é met, 2 carbonos é et. Como eles são ramificações, eles terminam com a letra il. Então, aqui eu tenho um metil, ou uma metila, e aqui eu tenho um etil, ou uma etila. Tá? Beleza. Agora, será que tanto faz esse ser o carbono 1 ou este ser o carbono 1? Não. Tá? Aí o PAC tem uma regra para isso aqui. Então, lembra lá da cadeia aberta. Quando você vai escrever o nome do composto, você coloca por ordem alfabética. Não importa a numeração, o que importa é o nome estar em ordem alfabética. Como aqui é um etil, começa com E, e aqui é um metil, começa com M, entre o etil e o metil, quem vem antes? O etil vem antes. Então, esse é o carbono 1. Não tem como aqui esse ser o carbono 1, por causa da regra da IUPAC, que fala sobre a ordem alfabética. Então, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Lembra que você também tem que fazer o menor caminho, né, entre uma ramificação e outra. Então, fica óbvio que o menor caminho é esse aqui. E não eu dar toda essa volta para chegar aqui, tá certo? Então, o que eu tenho aqui é um etil, 2 metil ciclopentano. Ok? Então, aqui, ó, um etil, 2 metil ciclopentano. Só esse pode ser o carbono 1. Aqui não tanto faz que nem outro caso. Ok? Por quê? Por causa da ordem alfabética, por causa da regra da IUPAC. Tá? Você não pode chamar 1 metil, 2 etil. Não, é ordem alfabética. Ok? Vai ter casos que isso aqui não vai ser obedecido. Tá? Na hora de dar o nome, sim. Mas na hora de escolher quem é o carbono 1, não, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então, nesse caso, como são os 2 seguidos, apenas só tem 2 ramificações, elas estão seguidas. Esse é o carbono 1 por causa da ordem alfabética, por causa que esse cara começa com E de etil, tá? Então, é 1 etil, 2 metil, ciclo com 5 carbonos é o ciclo pentano, tá certo? Então, tô com a mesma estrutura, mas eu quero demonstrar outra coisa para vocês. Então, aqui é a estrutura que estava no slide anterior. E aí, coloquei aqui uma outra estrutura. É o mesmo ciclo com um CH3 e um CH2CH3, tá? Então, independente da forma que aparecer desenhado, você tem que saber ler a estrutura. Essas 2 estruturas, elas são as mesmas, tá? Você está olhando para cá, você tem esse cara e esse cara, que é o mesmo que está aqui em posição diferente, tá? Mas ele está aqui, o que você vai olhar? Bom, aqui é um etil e aqui é um metil. Bom, como eles estão seguidos, o E vem antes do M do metil. Então, esse é o carbono 1
esse é o carbono 2. Então, o nome é o mesmo, ó. 1-metil, 2-metil, ciclopentano, tá? Então você tem que saber ler a estrutura. Não precisa decorar, não tem como você decorar a fórmula. Ah, se tá desse jeito aqui é 1-metil, 2-metil, ciclopentano. Não. Pode aparecer desenhado das mais variadas formas, tá? Isso aqui poderia estar aqui e aqui, poderia estar aqui e aqui, não importa. Eles estão um do lado do outro, essas ramificações, tá? E aí você sabe que esse é um etil por serem 2 carbonos e esse por ter só um carbono é um metil. Então aqui você tem o 1-etil, 2-metil, ciclopentano. Tá certo? Então você tem que saber ler a estrutura. Não adianta você falar, eu decorei todas as formas. Aí se o cara desenhou diferente, você não sabe mais ler. Então você tem que saber ler a estrutura, ok? Aqui é um ciclo alceno, não um ciclo alcano, tá? Mas estou colocando essa estrutura aqui porque um aluno meu, eu tinha passado uma lista sobre isomeria e ele falou que ele jogou tinha uma questão que tinha essas duas formas aqui. Ele jogou essas formas na inteligência artificial e perguntou se eles eram isômeros ou se eles eram a mesma substância, o mesmo composto. E a inteligência artificial falou que eram compostos diferentes. E tá errado, tá certo? Esses compostos aqui, eles são os mesmos. Se eu pegar esse cara e der um giro, se eu girar uma vez esse cara aqui, ele cai em cima dessa estrutura. Então, são a mesma estrutura desenhadas de formas diferentes, tá? Aqui é um ciclo com 5 carbonos e tem uma ligação dupla. Então, esse aqui é o ciclopenteno, tá? Então, esse é o ciclopenteno e esse é o ciclopenteno. Se eu pegar esse cara e der um giro só, se eu pegar esse cara e só der um giro, só der uma tombada aqui, ele vira esse cara. Então, é a mesma estrutura, tá? E a inteligência artificial falou para o meu aluno que isso eram compostos isômeros, eram compostos diferentes, mas eles são compostos iguais. Então, tem que tomar cuidado com o que você pede para a inteligência artificial ou como você pede e você também saber questionar, ter certeza do que o que ela está te falando está certo ou não. Tá? Eu já tive mais casos de alunos que perguntaram coisas para a inteligência artificial e tiveram respostas incorretas, ok? Então, agora uma outra estrutura. Aqui é um ciclo com 3 carbonos, então aqui é um ciclo propano, tá? Que tem 2 ramificações que são diferentes. Aqui, novamente, eu tenho um metil e aqui eu tenho um etil. Só que aqui eles estão no mesmo carbono, tá? Então, eu coloco aqui ordem alfabética primeiro, por isso que está vindo o etil, depois o metil. E ambos se encontram no mesmo carbono. Só esse é o carbono 1, tá certo? O carbono 1 tem que ser um carbono que tenha ramificação. Então, ambas as ramificações estão no carbono 1, estão no mesmo carbono. Então, eu coloco um etil, um metil, e é um ciclo com 3 carbonos, então é um ciclopropano. Por que eu tenho que colocar essas posições? Porque eu poderia ter essa ramificação aqui e a outra no carbono do lado. Então eu podia ter o 1-etil, 2-metil. Então, como tem possibilidades diferentes dessas ramificações estarem, eu preciso colocar as posições. Porque eu poderia ter esse cara aqui, mas essa metila podia estar aqui. Então eu teria o 1-etil, 2-metil, ciclopropano. Tá certo? Então, por isso que no ciclo com 2 ou mais ramificações, eu preciso colocar as posições que elas estão. Como a gente viu no vídeo anterior, se eu tenho só uma ramificação, eu não preciso colocar a posição que ela está. Mais um. Agora é um ciclo com 4, então é um ciclo butano. E aqui eu tenho um metil, e aqui eu tenho um bromo, tenho um halogênio. Então, os halogênios, eles têm o mesmo peso que uma ramificação, ok? A gente viu que a ligação dupla era mais importante do que uma ramificação, ok? Só que os halogênios ou a ramificação, elas têm o mesmo peso, ok? Não tem um em preferência ao outro. Ah, se tem um bromo, ele tem que ser 1, ou se tem um halogênio, ele tem que ser 1. Não, ela tem o mesmo peso de uma ramificação. Então, o que você vai levar em consideração também? A ordem alfabética. Esse cara começa com B, porque é o bromo. Esse cara começa com M, que é o metil. Então, como a ordem alfabética, esse cara vem antes, então esse aqui é o carbono 1. Então, aqui é 1 bromo, 2 metil, ciclobutano. Tá certo? Então, essa metila podia estar aqui.
Essa metila podia estar no mesmo carbono desse bromo. Então, por isso que eu tenho que colocar a posição que essa metila tá, porque essa metila podia estar aqui, ó. Essa metila está aqui, mas ela também podia estar aqui. Então eu tenho que colocar, bom, o bromo é o carbono 1, a metila como está logo no carbono vizinho, então ela está no carbono 2, tá? Então aqui é um bromo, 2-metil, ciclobutano, tá certo? Então, ó, um bromo, 2-metil, ciclobutano, tá? Não tem como esse cara ser o carbono 1, é por ordem alfabética, tá? Então, como só tem duas, depois a gente vai ver quando tem três, dá uma complicada, que é o próximo exemplo, tá? Então, aqui, como o B vem antes do M, como o bromo vem antes do M de metil, então esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2, tá certo? Não tem discussão sobre isso. Agora, quando a gente vem para cá, agora nós temos 3 ramificações. Então, como as 3 estão seguidas, não temos um problema sério, tá? Então, aqui, ó, você vai olhar para as extremidades. Qual que é a ramificação que está mais na extremidade aqui? É o cloro, que começa com C. Aí aqui tem um metil e aqui tem um etil. Então, o carbono 1 ele só pode ser esse ou esse, tá? Não tem como o carbono 1 ser o do meio. Então, você vai ter que analisar se esse é o carbono 1 ou se esse é o carbono 1. Essas são as duas possibilidades. Não tem como esse cara ser o carbono 1 para você ir ou voltar. Não tem como ser. Então, se tem 3 aqui, e elas estão seguidas, ou esse é o carbono 1, ou esse é o carbono 1. Aí você vai analisar a ordem alfabética. Aqui é o cloro, começa com C. Aqui é o etil, começa com E. Quem vem antes? O C vem antes do E de etil. Então, esse cara é o carbono 1. Então, aí esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3. Aí a sequência. 1, 2, 3. Agora, na hora de dar o nome, que você vai levar em consideração a ordem alfabética, tá? Então, o nome, quando você vai escrever, não importa a sequência da numeração. É a ordem alfabética que vem na hora de colocar o nome escrito. Então, lembra que esse é o 1 por causa da ordem alfabética, então esse é o 2, esse é o 3. Como o etil está no carbono 3, então você vai começar. Ordem alfabética. Um cloro, beleza? Um cloro. Depois, 3 etil, 2 metil, ciclopentano. Tá? Aqui é um ciclo com 5 carbonos. Então, como esse é o carbono 1 por causa da ordem alfabética, então é um cloro. Não importa a sequência de numeração ser diferente, o que importa é a ordem alfabética. Então, é um cloro, depois 3 etil, depois 2 metil, ciclopentano. Tá? Então, ó, um cloro, depois ordem alfabética, ó, depois do C vem o E, depois do E vem o M. Então, é um cloro, a numeração não importa, ó, por isso que ficou 1, 3, 2, não é a numeração que importa, é a ordem alfabética. Então, por isso que ficou um cloro, 3 etil, 2 metil, ciclopentano. Certo? Então, como eu disse, não é a numeração que importa na hora de escrever o nome. É a ordem alfabética, ó, o C, o E e o M. Ok? Então, é isso que importa para a IUPAC. Para quem dita as regras da química, que é a IUPAC, é isso que foi estabelecido. Vamos lá, mais um. Agora nós temos novamente aqui, tá? Como eu falei, o bromo ele tem o halogênio, no geral, ele tem o mesmo peso que uma ramificação, tá? A gente viu o cloro agora, tá? Então, aqui eu tenho, só que alternado, ó. Um, aí aqui não tem nada, aí aqui tem outra, aqui não tem nada, aqui tem outra, aqui não tem nada. Então, você vê que é sempre um espaço com alguém, um espaço sem, um espaço com, um espaço sem, tá? Como que a gente vai colocar? A mesma coisa, tá? Então, vamos analisar as ordens alfabéticas, os nomes desses caras. Aqui começa com B de bromo, 2 na sequência é o etil, um sozinho é o metil. Então, como o bromo começa com B, é o primeiro que vem da ordem alfabética, então esse é o carbono 1. Esse é o carbono 1. Agora a gente vem para a esquerda ou a gente vai para a direita? Depois do B, quem que vem? Bom, depois do B vem o E de etil, ou depois do B vem o M de metil. Obedecendo a ordem alfabética, vem o E de etil. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, que não tem nada, esse é o carbono 3, onde está o etil, o carbono 4 não tem nada,
No carbono 5 tem um metil. Então esse cara é 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclohexano, tá? Então, 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclo, com 6 carbonos, ciclohexano. Tá certo? Então, ó, 1 bromo, depois, carbono 2 não tem nada, ó, tá? Então, não adianta colocar que esse é o carbono 2, que eu já vi alunos fazerem isso, tá? Então, esse é o carbono 1. Não pode pular direto do carbono 1 para o carbono aqui embaixo e colocar como 2, não. Esse é o carbono 1, o carbono 2 não tem ramificação, mas esse é o carbono 3. Esse é o carbono 3 do ciclo. Então, no carbono 3 do ciclo tem um etil. No carbono 4 não tem nada. No carbono 5 do ciclo tem um metil. E aí é um ciclo com 6 carbonos, o ciclo hexano. Certo? Então, 1 bromo, 3 etil, 5 metil, ciclo hexano. Tá? Só que agora eu desenhei de uma outra forma para ver que vocês também chegam na informação correta. Ó, peguei esse cara e desenhei assim. Só que percebam, ó, tem um bromo, um espaço vazio, tem um metil, tem um espaço vazio, tem um etil, tem um espaço vazio, tem um bromo. Quem está aqui, tem aqui, nas mesmas variações, tá? Você tem aqui espaços vazios e 3 espaços alternados com ramificações, tá certo? Então, novamente, ó, ordem alfabética. Esse é o carbono 1. Não importa a posição, que eu falei, não adianta você estudar química orgânica, decorei a posição. Se eu desenhar diferente, você não sabe mais o nome. Então, você tem que saber ler a estrutura, ok? Então, esse é o carbono 1, aí você faz aquele questionamento. Agora, é para cima ou é para a esquerda? Bom, aqui é o carbono 1, o próximo, aqui é o etil e aqui é o metil. Então, a ordem alfabética depois do B seria o E. Depois do E, seria o M de metil. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, as posições são as mesmas. 1, 3, 5. E aqui, 1 bromo, aí 3 etil, 5 metil, ciclohexano. Como eu falei, não importa a forma que eu desenho, você sabe ler a estrutura, ok? E aí você sabe fazer qualquer coisa. Mais um. Aqui. Então, aqui eu tenho um ciclo com 7 carbonos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui é um ciclo heptano, tá? Ciclo com 7, ciclo heptano. Só que, agora eu dei uma complicadinha. Os 3 não estão na sequência. Então, eu tenho aqui uma ramificação aqui, a outra aqui e a outra aqui. Só que, o meu carbono 1 vai ser esse ou vai ser esse? Tá? Não tem como o carbono 1 ser o que está entre esses caminhos. Então, o menor caminho, ó, é esse aqui, ó. Eu passo por esse. Se eu estou nesse, eu tenho que passar por esse. Estou nesse, passo por esse. E aí, para chegar nesse. Ou seria desse para cá. Então, não adianta eu vir para cá, ó. Lembra que tem que ser o menor caminho entre as ramificações, ó. Tá? Então, essas duas estão na sequência, ó. Então, aqui, ó. Aqui é o menor caminho entre essas duas. E não dá toda essa volta. Então, não tem como eu colocar aqui esse caminho, porque é o maior caminho entre as ramificações, tá certo? Então, esse aqui é o meu carbono 1, por quê? Ah, só professor, mas aqui é um etil, e aqui é um metil. Mas aqui, ó, eles estão na sequência, e eu tenho que procurar agora o menor caminho entre essas ramificações, tá? Então, os ciclos são um pouquinho mais chatinhos, sim, do que as cadeias abertas, por causa dessa variação aqui, tá? Então, você fala, ah, professor, aqui tem um etil e aqui tem um metil, tá? Se eu não tivesse esse cara, esse era o carbono 1, porque aqui é um etil e aqui é um metil. Mas, como tem uma ramificação aqui e a outra aqui, e o menor caminho aqui, ou o caminho que dá a menor numeração é por aqui, então eu tenho que pensar dentro desse caminho aqui, tá? E aí, como esses dois são sequência, esse aqui tem que ser o carbono 1, tá? Esse aqui não pode ser o carbono 1, porque a numeração desses caras seriam maiores. Então, se esse é o carbono 1, esse é o 2, então a numeração fica menor. E aí o PAC fala, né, as leis dela vêm sempre deixar a menor numeração possível, tá? Então, esse é o carbono 1 e esse é o carbono 2. Aí esse é o 3 e esse é o 4, tá? Então, como eu falei, na hora de dar o nome, o etil vai estar no carbono 2, mas não importa a numeração. O que importa é a ordem alfabética na hora de escrever o nome, tá?
Então, aqui, ó, esse é o carbono 1, depois esse é o carbono 2. No carbono 3 não tem nada e aqui é o carbono 4, tá? Então, aqui é o menor caminho, ó, a menor distância está entre esses dois, ó. Só que eu não posso colocar esse como carbono 1, depois venho para cá para chegar aqui. Não é assim que funciona, tá? Então, como esses dois caras estão na sequência e a outra ramificação está aqui, então esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3 e esse é o 4, ok? Então esse cara vai ser 2-etil, 1,4 dimetil cicloheptano, certo? Então, ó, 2-etil, ó, 1, 2, 2-etil, aí 1, aí o 2 tem o etil, 3 não tem nada, o 4 está aqui, ó. 1,4 dimetil. Ó. Você tem uma metila no carbono 1 e a outra metila no carbono 4. Ó. Uma metila no carbono 1, a outra metila no carbono 4 e um ciclo com 7 carbonos. Tá? Agora, por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, se esse CH3 ele tivesse aqui e não tivesse aqui, tá? Aí esse seria o carbono 1. Ó. Aí seria o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3 e o carbono 4. Porque aí seria o menor caminho, ó, entre esses dois aqui, tá? Aí, e esse aqui sim seria o carbono 1, tá? Mas, como essa não é a posição, como a posição é essa daqui, ó, então, ó, o menor caminho aqui, ó, é entre essas duas aqui. Então, esse tem que ser o carbono 1, para esse ser o 2, para esse ser o 3 e para esse ser o 4, tá? Esse caminho aqui não faz sentido ele ser, tá? Não faz sentido, porque é o maior caminho entre as ramificações, tá? Então, aqui, como o menor caminho tá aqui, então não tem como esse cara ser o 1 para depois eu vir para cá e dar toda essa volta para chegar aqui. Não é assim que a IUPAC usa como regra, tá? Então, beleza, aqui é um etil, aqui é um metil. Beleza, mas como eles estão na sequência e tem um cara isolado mais próximo desse aqui, esse aqui é o carbono 1, então esse é o 2 e esse é o 4. Por isso que é 2-etil, ó. 2-etil desse cara aqui. E aí a metila, uma tá no carbono 1 e a outra tá no carbono 4. Tá certo? Então, tem que tomar cuidado com isso aqui na nomenclatura da IUPAC, nesses casos onde o ciclo ele pode ser um pouquinho mais traiçoeiro. Ok? Então, vamos lá. Estamos quase terminando, ó. Então, aqui nós temos uma ramificação um pouco mais complexa, tá? Eu vou dar uma nomenclatura mais comum e uma nomenclatura oficial, tá? Mas futuramente vou gravar um vídeo também sobre esse tipo de ramificação mais complexa, certo? Então, aqui eu tenho um ciclo com 4 carbonos, tá? E aí aqui eu tenho essa ramificação aqui, ok? Então, o que eu tenho que pensar aqui? Eu tenho que pensar que essa ramificação, eu vou ter que usar canetinha de novo, porque isso aqui não é tão simples. Vou usar a canetinha de novo, vou colocar azul marinho, tá? Então, aqui eu vou considerar esse cara como cadeia principal. Tem 4 carbonos aqui, então eu vou considerar esse daqui como cadeia principal. Então, esse aqui é um ciclobutano, tá? Cada verso aqui é um carbono, esse aqui é um ciclobutano. Nesse ciclobutano, isso aqui é uma ramificação. E nessa ramificação, você tem uma outra ramificação, tá? Então, aqui são 3 carbonos, é um prop, então é um propil. E nesse propil, ó, lembra que prop são 3 carbonos, então aqui é um propil. E ele está ligado, essa outra ramificação que é considerada, ela está ligada no carbono 1, tá? Isso aqui é o carbono 1, que está ligado com o ciclobutano. Então, como essa ramificação ela está ligada no carbono 1 do propil, isso aqui é chamado de 1-metil propil ciclobutano, tá certo? Vai ter um vídeo mais para frente sobre esse tipo de nomenclatura, que é uma nomenclatura mais complexa. Até essa estrutura eu peguei de um livro de ensino superior de química orgânica, tá certo? Então, aqui é isso aqui é a cadeia principal, então o ciclobutano fechou, tá? Só que antes da cadeia principal vem a ramificação. Então, aqui ele abre parênteses, tá? Então fica, ó, 1-metil, porque esse é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3.
Nesse carbono 1 do propil, tem uma metila. Então, por isso que entre parênteses aparece um metil propil. Ou seja, no carbono 1 do propil, está ligado um metil. E aí, depois, o nome da cadeia principal, que é o ciclobutano. Tá certo? Então, ó, um metil. Então, esse metil está ligado no carbono 1 do propil. Por isso que é um metil propil ciclobutano. Tá certo? Então, trouxe aqui para ilustrar. Você vê que tem uma ramificação só tem um carbono pendurado. Só que nesse carbono pendurado, você tem uma cadeia principal e uma ramificação nessa outra ramificação. Então, é dessa forma que você dá o nome, ok? Só que isso tem um nome no ensino médio. No ensino médio a gente trata isso como um outro tipo de nome, tá? Só que não é nomenclatura oficial. Não é nomenclatura IUPAC. Ela ainda é utilizada, mas não é uma nomenclatura oficial, tá? Então, isso aqui no ensino médio é chamado de sec-butil, tá? Por que sec-butil? Porque aqui eu tenho uma ramificação com 4 carbonos e o carbono secundário está ligado na cadeia principal, que é o ciclobutano, tá? Então, o que é um carbono secundário? É um carbono que tem 2 carbonos ao redor dele. Então, esse carbono que está ligado aqui, ele tem esse carbono em volta dele e esse carbono em volta dele. Você fala, professor, mas tem esse carbono aqui também, então é terciário? Não, porque você separa, você olhando só esse grupo, sem imaginar aonde ele está ligado. Então, se a gente olhar só esse grupo, imagina que você esquece esse quadradinho aqui. Se olha só para cá, esse carbono tem 2 carbonos em volta dele. Então, por isso que é um sec, porque esse carbono é um carbono secundário. Por isso que aparece sec-butil, ciclobutano, ou tem vezes que aparece apenas um S, S-butil, ciclobutano. Tá? Esse S seria de sec-butil, ok? Então, novamente, eu não estou imaginando isso aqui, eu estou analisando a ramificação. Esse carbono que está ligado aqui, ele é um carbono que tem 2 carbonos ao redor dele, por isso que é um sec-butil, tá? Então, para fechar, eu trouxe aqui as variações que a gente vê no ensino médio das ramificações com 4 carbonos, tá? Então, nós temos 4 variações de 4 carbonos sendo consideradas ramificações. Então, ele pode estar ligado numa cadeia principal pelo carbono da ponta. E aí, como todas são 4 carbonos, ó, são as variações de ramificações com 4 carbonos. Elas podem estar desse jeito. Elas podem estar ligadas desse jeito, ó. Aqui é pelo carbono da ponta. Aqui é pelo carbono secundário. Ó, aqui eu também tenho 4 carbonos, ó, ligado a uma cadeia principal. Mas olha a diferença desse para esse e para esse aqui, ó. Todas têm 4 carbonos. Todas são as 4 variações possíveis de 4 carbonos que eu teria como ramificação. Então, quando aqui está indicando que ele está ligado numa cadeia principal. Por isso que eu falei ali, não importa com quem ele está ligado. O que importa é que você analise a ramificação em si e não aonde ela está ligada, tá? Então, se os 4 carbonos estão ligados a uma cadeia principal pelo carbono da ponta, isso aqui é chamado de N-butil, ou um butil de cadeia normal, tá certo? No caso do outro exemplo, lembra que ele estava ligado pelo esse carbono aqui, ó. Esse carbono aqui, ó, essa situação aqui, ó, é essa situação aqui, ó. Só que aqui tá torcido, tá? Aqui, ó, esse CH3 ele tá para cima e aqui ele tá aqui pro lado, mas isso não importa, isso tanto faz, tá? O que importa é que ele tá ligado, ó, pelo carbono que tem 2 carbonos ao redor dele. Por isso que aqui é o sec-butil, ó. Todas são 4 carbonos, todas são ser-butil. O que vai diferenciar? Qual carbono que está ligado na cadeia principal? Então aqui é o carbono da ponta, então aqui é o N-butil. Aqui é o carbono secundário, aqui é o sec-butil. Aqui, ó, esse carbono que está ligado na cadeia principal é um carbono terciário. Ó. Esse carbono tem 3 carbonos em volta dele. Então aqui é um terc-butil. Ou aparece também como T-butil. Da mesma forma que eu falei que aqui aparece S-butil, aqui aparece T-butil também, falando que ele é terc. Então, um carbono terciário que está ligado na cadeia principal. E o butil me indica que eu tenho 4 carbonos da ramificação. E o último caso é aqui o isobutil. Você vê que também tem 4 carbonos, só que você vê que todas são formas diferentes de eles estarem ligados na cadeia principal.
Então, aqui é um isobutil, tá? O que é o iso? Iso são partes iguais, porque se você passa uma linha nesse plano, você tem uma metila para cima e uma metila para baixo, tá certo? Por isso que é isobutil. Então, se você passa uma linha aqui como um plano, você corta aqui como um plano, você tem uma metila para cima e uma metila para baixo. O que é iso? Iso é partes iguais. Então, ele tem partes iguais e, por ser butil, significa que ele tem 4 carbonos. Por isso que esse cara é o isobutil, esse cara é o terquibutil, esse cara é o sec-butil e esse cara é o N-butil, tá? Então, eu aprendi isso aqui sozinho, tipo, o professor não me explicou isso nem na faculdade, tá? Eu tive que chegar nas minhas próprias conclusões, qual que era a lógica dessa nomenclatura, tá certo? Então, novamente, quando a gente volta aqui para fechar, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e ele está ligado à cadeia principal pelo carbono que é secundário. Ó. Esse carbono tem 1, 2 do lado dele, por isso que esse é o sec-butil. Mas, como eu disse, essa não é a nomenclatura oficial da IUPAC, é uma nomenclatura comum, mas é essa nomenclatura que aparece no ensino médio. N-butil, sec-butil, terc-butil, isobutil. Tá certo? Então, fizemos aqui mais uma aula de teoria sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, mais especificamente de cicloalcanos ramificados, ok? Na próxima aula, eu vou fazer um vídeo sobre os compostos aromáticos, ok? Então, vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!